Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Maria Inês Curcio e vou conduzir essa sala. Vou me colocar aqui como co-host para garantir que a gente tenha um bom encontro sem riscos de internet. E eu tô aqui a convite da Cristina querida, que vai morar em Porto Seguro. Eita, coisa boa! Oi, Cris! Oi, boa noite. Já estou. Ai, que delícia! Ai, ai, ai. Eu vou ser sua hóspede, amiga, com certeza. Olha, seja bem-vinda. Ai, que coisa legal. Diz para Seja mim bem-vinda. como é que foi entre a criação, porque tudo a gente começa criando no mental, e a manifestação. Então, faz 4 anos que eu vinha, né, falando que eu não queria mais morar no frio. Eu não queria passar mais nenhum inverno sentindo frio. Eu queria morar num lugar que fosse verão o ano inteiro, que eu queria morar no sol. Porque Florianópolis chove muito no inverno. É verdade. E aí eu queria sol. E aí eu comecei a pensar para onde eu ia. Aí eu resolvi passar 6 semanas no Nordeste e fiquei um mês em João Pessoa e mais umas 2 semanas passeando em outros lugares para conhecer, ter uma ideia de como era. E mais tempo em João Pessoa, porque a princípio era a minha escolha principal, Ok. para entender como é que o pessoal vivia lá como morador. Então, Ok. eu conheci alguns moradores e eu tive uma vida com moradores, não de turista, porque eu já conhecia como turista. Perfeito. E aí, é, eu voltei ainda confusa, tipo assim, eu gostei, mas ainda não é o meu lugar. Mas é uma opção, porque é um lugar muito parecido, assim, em termos de segurança, com Florianópolis, porque as outras capitais, elas não são seguras. Ok. E João Pessoa é um lugar que é como Floripa, a gente pode andar com o celular na mão, pode andar na rua tarde da noite. Então, era a minha primeira opção, mas ainda não tinha batido o coração. E aí eu voltei nesse meio tempo, acho que uns 2 meses depois, eu conheci o Ari, a gente começou a namorar, a gente ficou 3 anos juntos. E aí, nesse meio tempo, eu dizia: eu quero morar no sol. Ele queria ficar em Floripa, ele viajou a vida inteira, ele escolheu Florianópolis para viver. E aí começaram alguns conflitos de interesse. Ok. Então, esse ano, em janeiro, a gente optou por nos separar e cada um seguir a sua vida, né? E aí eu fui morar com uma amiga que também tinha se separado há pouco. Nós somos amigas há 36 anos, fomos colegas de faculdade. E, e aí eu falei para ela do que eu queria e ela me disse: "Ah, eu também não tenho mais nada que me prenda em Florianópolis. A minha família está toda em Porto Alegre, meu filho casou, tá bem. Eu não preciso estar tão perto. Eu acho que eu também quero ir para o sol." E o que a gente vai fazer? Porque as duas, uma vivendo de terapia, a outra de yoga, ainda não está dando para segurar, ainda mais para recomeçar uma vida. O que a gente pode fazer? Eu digo: eu sempre tive vontade de ter uma pousada ou algo assim. Pronto. E aí ela assim: esse sempre foi meu sonho. Vamos pensar em alguma coisa. Eu digo: dinheiro para botar uma pousada a gente não tem. Mas vamos pesquisar lugares onde o aluguel não seja tão caro, que a gente possa ter uma casa compartilhada.
porque existem alguns hostels estilo guest house, que é um conceito que tem na Europa, onde as pessoas dividem as suas casas. Uhum, E aí a gente começou a pesquisar lugares do Nordeste que tivesse turismo o ano inteiro, que fosse um lugar um pouquinho mais roots, não uma grande cidade uhum, como uma capital, que tivesse mais o nosso estilo de vida. E aí, pesquisando, eu até que pensei no Rio Grande do Norte, aí ela me disse, não podia ser um pouquinho mais perto? Tu já pensou no sul da Bahia? Eu digo, o sul da Bahia deve estar bem caro, porque está em alta, né? Agora todo mundo só fala em Península de Maraú, Caraíva. Ela assim, e Arraial da Ajuda? Eu digo, nunca pensei em Arraial da Ajuda. Ela assim, tu conhece? Eu digo, conheço, já fui lá 2 vezes. Pois uhum, então, vamos pesquisar. E a gente pesquisou, viu que os aluguéis eram um preço muito acessível, um terço dos valores de Florianópolis, uhum. e não era tão longe no fim do Nordeste como o Rio Grande do Norte. E aí a gente começou a pesquisar imobiliárias. Ela disse assim: Cris, tem umas casas legais com preço bom, não estou podendo ir lá agora. Ela tinha recém feito uma cirurgia. Vai lá, olha de perto, aluga uma casa e vamos embora. Eu digo, tá, mas nós vamos agora? Nós vamos ficar esperando o quê? Uhum, Dando aluguel aqui, sem uhum, entrar nada extra? uhum, Então uhum. vamos de uma vez, vamos resolver isso. O que a gente gasta aqui, a gente gasta lá. É, Foi assim, foi muito rápido. que Eu comprei lindo. a passagem, uma semana eu vim, eu fiquei 3 dias aqui, aluguei a casa, voltei, arrumamos nossas coisas, em 15 dias a gente veio. Vocês não ficaram presos no medo. Não, em nenhum momento. Vocês, vocês sabem que se tudo, vamos supor que tudo dê errado, vocês têm como se proteger e se virar, né? Então, Sim, eu realmente pedi a tua história, porque quantas vezes nós ficamos presos no mental e não manifestamos a vida que queremos viver, e não precisa ser uma vida de castelo, uma vida de princesa, uma vida de grandes mudanças, e sim uma pequena mudança no seu estado interno. Porque tudo, exatamente. né? A Cris cuidava da mãe, e eu lembro da Cris, a gente conversando, porque já sonhamos em projetos juntos, e ela dizia assim: quando a mamãe está em Florianópolis, a mamãe adoece. Quando a mamãe vai para perto dos amigos, ela melhora, ela tem saúde. Então, o nosso corpo, ele fala. E esse é o meu convite hoje, saber desses queridos terapeutas que aqui estão, porque são parte do grupo Missão Terapeutas, o que esse terapeuta está fazendo para cuidar de si mesmo, né? Que a Cris criou e vai criar e vai ter banheiro para limpar, gente. Vai ter quarto para arrumar, vai ter comida para fazer, vai ter panela que vai queimar. Sim, acontecerá. Agora, a partir de que estado interno é que a Cris está indo para esse projeto? E esse é o meu convite aqui. Você está vivendo a partir de de qual estado esse cuidar de tudo e de todos? É tão bom a gente cuidar das pessoas, nos preocuparmos, mas será que nós não estamos apenas deixando o nosso sonho para depois, o nosso viver melhor para depois, porque fomos educados a sermos cuidadores, e a nossa mente, que mente, fica num redemoinho de pensamentos autoobsessivos e centrados. Veja, a Cris trouxe aqui que ela, junto com uma amiga, encontrou um sonho em comum que elas nunca teriam conversado antes. Elas não haviam, não era uma coisa que há muito tempo atrás elas haviam descoberto uma da outra. Mas a sincronicidade trouxe, a necessidade trouxe, e
nós precisamos olhar para nós com esse respeito. Vou esperar para quê? Né? Para que eu vou ainda ficar mais tempo com a panela no fogo, requentando e requentando, sendo que, por óbvio, a próxima temporada, o próximo feriado, ele já pode ser o subsídio para que elas não deixem de fazer a essência delas, o propósito de vida delas e levar para um espaço de convivência uma energia sensacional, porque será trabalhada a energia nesse lugar. Com certeza. Então é assim que eu começo o nosso encontro de hoje, agradecendo a Cris pela oportunidade de poder estar aqui. Parabéns, Cris. Bem-vinda, querida. Posso fechar os microfones, amigos? Sim. Obrigada. Então, quem é que está cuidando de quem cuida de tudo? Essa é a minha pergunta de hoje. Quem que está cuidando da sua respiração, respiração com atenção? Quem está cuidando do que entra para dentro de você e que alimenta e nutre a tua energia vital? Será que a falta de tempo, e eu sou terapeuta, então eu falo de ganho de causa. Então eu conheço o universo terapêutico por dentro e nele eu me encontrei. E só entrei nele por necessidade. Eu só entrei nesse universo porque essa pessoa que vos fala era uma ansiosa em 1 grau que tentava controlar tudo e todos o tempo todo e sempre me dava mal. Ficava sentida, ressentida com as pessoas. Será que a pessoa não vê todo o esforço que eu estou fazendo? Mas era só sobre mim. E quando eu comecei de fato a não apenas estudar para ser uma boa reikiana, estudar para ministrar bons cursos e mergulhei nesse propósito de me conhecer e de, só por hoje, amanhã, quem sabe, eu me preocupo. Só por hoje eu efetivamente observar a minha respiração, a minha postura, os limites do meu corpo, porque ele tem limites. E eu não sou a menina de 20 anos, eu sou a senhora de 68 anos. E sim, existem questões do meu corpo que ele não dá mais conta. E outras questões que eu estou muito melhor, porque eu hoje observo como mastigo, como bebo água, e eu já trouxe isso aqui em encontros anteriores e vou repetir isso aqui agora. O jeito melhor de você beber água é assim. Salive na água antes de engolir, porque esse é o maior laboratório que existe no planeta. E nele você produz até morfina. Bebendo a água, bochechando e salivando, você leva a água para os seus órgãos. Você deixa que o teu corpo faça um reset. E você sabe do que eu estou falando. Faça uma leitura e veja, olha, está um pouco ácido aqui. Comeu açúcar, comeu glúten, usou leite demais, caiu naquele salgadinho tentador, estava sem tempo, precisou ir para uma comida processada, e aí o corpo acidifica, ele desequilibra, e o teu intestino não consegue absorver os nutrientes que ele precisa para te dar a força e a vitalidade que você precisa. Então são pequenas decisões. E quando você toma água desse jeito que eu ensinei você, o teu corpo, ele procura equalizar
e trazer a alcalinidade para você. Por óbvio, você vai observar e deixa de lado aquilo que vai vir te trazer dores, como artrite, dores nas articulações, na coluna. É óbvio, porque você é responsável por esse corpo que você tem para viver experiências maravilhosas, ser a luz que você veio para ser, que você foi criada por Deus para ser. Então beba água corretamente. Hoje eu quero trazer para vocês também respirações conscientes, assim como a possibilidade de liberar toxinas do seu corpo através de respiração consciente e de toques de acupuntura. Lidar com responsabilidades, construir parcerias, aprender coisas novas até para se divulgar, para criar dinheiro, todos somos capazes. E sim, o mundo nos exige isso. Essa que vos fala, quando viu sair da máquina de escrever manual para a elétrica, já tomou um susto. Da elétrica para o computador, 2 sustos. E eu achei que eu não era capaz de lidar com aquilo. As impressoras eram matriciais e faziam um barulhão, vocês lembram disso? Rec, 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 rec. E agora, em segundos, nós temos um documento absolutamente impresso. E essas facilidades chegaram para que você se libere de horas e horas que antes você era demandado. Mas o que a gente faz? Se demanda ainda mais. A tecnologia chegou para nós para ser nossa parceira e não para roubar a tua paz, não para te deixar se sentindo lá o último da fila, incapaz, indeciso, indecisa. Quando eu criei o método indivíduo consciente, foi assim um processo gigante, primeiro dentro de mim, olhando como é que eu estou respirando. Curto, então eu estou ansiosa, estou com medo do futuro, eu não estou no presente. E quando nós não estamos vivendo o presente, nós não estamos inteiros para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós estamos aqui em 18 pessoas. E sim, nós podemos estar fazendo outras milhões de coisas enquanto ouvimos. Agora, quando participamos e nos colocamos em presença, aquilo que está oculto em você, aquilo que está gravado no teu subconsciente, toma um susto, porque você está num outro lugar. Você está fazendo uma prática nova, uma prática não conhecida, uma tal de acupuntura sem agulhas, uma tal de mindfulness, uma meditação consciente, onde eu acalmo a mente, onde eu olho para a mente e digo, eu não sou a mente, eu sou pura consciência, eu não sou os meus pensamentos. Existe como que uma pensamentosfera aqui, que nos envolve. Mas mais do que a pensamentosfera, que por vezes é densa, traz medo, controle, abuso, seja por ordens de poder, seja por ordens de nos levar a consumo abusivo de coisas, seja para nos deixar apenas estagnados no mesmo lugar. Existe você, dentro de um mar de consciência ilimitado. Você foi criado por Deus, se assim você se refere à luz suprema, para ser o seu representante aqui
e evoluir como parte dele nesse campo. Então vamos sair um pouco, sabe quando as nuvens estão densas? Vamos tirar a cabecinha dessa nuvem de pensamentos repetitivos, autodestrutivos e que nos deixam num looping de autocentramento e de dor. Tudo isso foi e é um convite que eu me faço todos os dias nas práticas que eu me coloco para fazer e que convido você para fazermos juntos hoje. Porque só a prática é que muda a nossa vida. Havia uma teoria na Cris, um desejo, um sonho. Quando que ela vem materializar? Quando ela sai do hábito antigo de esperar que algo aconteça e vai para a ação consciente. Existem riscos e existem sonhos. Vamos nos colocar a serviço. Porque observe, ela vai se colocar a serviço onde quer que ela vá, como você, terapeuta. Você se coloca a serviço aonde quer que você vá. E a partir daí, você cria um novo hábito. E aí o teu corpo se acostuma com aquele hábito e você traz para ele um novo desafio, para que ele não adormeça e fique no automático. Sabe aquela prece que a gente faz e nem lembra mais as palavras? A gente não lembra mais o que significa Pai Nosso que estás no céu e em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. O pão de cada dia que nos dai hoje. Cada parte do Pai Nosso é um louvor, mas se a gente vai no automático, ele não é nada. Ele não ancora uma energia expansiva. E dentro de todos os estudos e mentorias que criei e método, vem, isso vai ser bom para quem vai receber? Precisa ser assim. Tem um programa meu de 5 encontros, absolutamente específico, para que você olhe para um prisma do cristal que você é. Você está olhando um prisma e eu estou olhando outro prisma do mesmo cristal. E esse cristal, que é muito precioso, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser banhado de presença. Você já pensou como é que você tem respirado? Como é que está o ar passando aí por você? Vamos fazer respirações conscientes aqui? Deixa eu ver se eu consigo pôr uma musiquinha, mas se eu não conseguir, tá tudo bem. Também selecionei para vocês uma prática muito rápida de 3 minutos, chamada Mente Serena. Eu agora vou compartilhar apenas a música e peço para vocês, por gentileza, fecharem seus olhos, alinharem seu corpo para uma observação. Eu sugiro que você inspire grande, enchendo a barriga de ar. Deixa que esse ar vá subindo da barriga para cima. Segura um pouquinho e solta bem devagarinho, mais devagar do que você inspirou. Vamos começar?
por 3 respirações profundas. Inspire. Segura. 1, 2, 3. E solte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire grande, profundo. Segure. 1, 2, 3. Solte devagarinho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantenha respirações profundas enquanto escaneamos o seu corpo. Enquanto respiramos profundamente, nós liberamos toxina do corpo. Por isso você se sente bem quando respira grande e solta lento. Mantenha no seu ritmo e de uma forma confortável para você essa inspiração grande e a expiração lenta. E vamos observar e escanear os nossos pés. Sinta seus pés. Eles estão bem apoiados. Relaxe os seus pés. Inspirando profundo e soltando, observe as suas panturrilhas, as pernas abaixo do joelho. Relaxe, solte. Inspire grande, solte devagar o ar e observe as suas coxas. Ajuste-as na cadeira se for preciso, de modo a soltar qualquer tensão. Observe agora o seu quadril. Inspire, focando no seu quadril. E relaxe na postura ereta, com a sua coluna em pé, digna. E inspire sentindo o ar passando por cada vértebra da sua coluna, chegando até o pescoço. E solte devagarinho, observando se há tensão na sua barriga, nas suas mãos, em seus braços, e apenas relaxe. Inspire grande, solte devagar e relaxe o seu maxilar. Solte a língua dentro da boca. Relaxe o seu pescoço, os seus ombros. Com muito amor e alegria, inspire grande e relaxe o seu couro cabeludo. Solte toda e qualquer tensão no seu couro cabeludo. Relaxe o seu rosto, as suas orelhas. Os seus olhos repousam suavemente. E eu convido você para esboçar um leve sorriso nos seus lábios. A nossa mente não sabe o que é real do imaginário. Então, nesse momento que você escaneou todo o seu corpo e você está presente aqui, sinta alegria pela sua escolha. Alegria por você decidir nesse momento cuidar de você. E deixe que essa alegria tome conta das suas bochechas. Deixe que essa alegria chegue até os seus olhos. Deixe que essa alegria chegue até o seu coração.
Quando você se sentir pronto, pronta, você fará um movimento de baixo para cima, abrindo seus olhos lentamente, de baixo para cima. E se quiser, se abrace, porque você é muito especial. Eu trago aqui uma observação. A dinâmica do coração é a cooperação. A dinâmica da mente é a competição. E quantas vezes nós ficamos presos na mente, não damos espaço para o nosso coração ser o que ele veio para ser, o fazedor de milagres, a nossa grande usina de cocriação com Deus. Nós competimos. Por que eu não fiz assim, eu não fiz assado, e nos julgamos? Ao invés de dizer, tá bom, agora eu vejo. E eu cocrio a partir do meu coração. Quando é que você vai se amar como seu filho único, a sua filha única, o seu tesouro? E olhar para trás e dizer, tá bom, eu agi daquele jeito, daquela maneira, mas agora eu entendi. Agora eu vejo melhor, está mais claro. Eu respirei, eu me acalmei e agora eu faço uma escolha a partir da cooperação, que é a minha essência. O manto do medo nos impõe o silêncio muitas vezes, mas aquilo que não saiu fica preso em nós como emoção e trava a nossa vida. Segura o nosso propósito. E a gente não está aqui para deixar de viver propósitos. Nós estamos aqui, sim, para vivermos propósitos. Como é que a Cris chegou lá, aonde ela está agora? Caminhando. E o caminho se faz ao caminhar. Então caminhe. Caminhe para o teu autoconhecimento, para a tua autoobservação, para o amor sem causa por você, com compaixão. Cada experiência vivida por nós deve apenas ficar como um aprendizado e não como uma dor que nos prende, que nos machuca e que nos tira o brilho de viver. As emoções devem passar. Os fatos são os fatos. Aconteceu um acidente, eu me corresponsabilizo. Agora, eu preciso liberar de mim a emoção. Ou eu não serei digno da vida que eu recebi de presente do Criador. Então, use diariamente essa conexão de coração para ser a fadinha, o mago da sua existência. Perdoe-se, cuide-se.
e entrega o banquinho do controle para Deus. Solta o controle. Porque é como se a gente segurasse água nas nossas mãos. Ela vai escorrer. Não é possível controlar tudo e todos. É possível se corresponsabilizar. Fazer você com você mesmo um combinado. Eu vou respirar e vou liberar toxinas do meu corpo. É um combinado. Eu vou me preparar para o dia a partir de um estado interno de paz, de calma. É um combinado. E quando a gente faz combinado com o divino, aí ninguém segura a gente. Acredite na tua força. E eu queria saber de vocês se vocês querem escrever aí no chat uma questão que vocês gostariam de liberar aí do teu campo. Uma coisa que se repete na tua vida e pode ser um medo de não ser amado, um ressentimento ou uma raiva que a gente guarda de alguém, para que a gente faça um movimento em conexão com o coração e com a acupuntura sem agulhas para liberar. Alguém tem algo que gostaria de trabalhar? A insônia. Como é que é teu nome, querida? Eu sou Cereja. Oi, amada. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Quantas horas por noite a Cereja está dormindo? Olha, melhorei bastante, mas ainda não tá 10. Quantas horas? Eita, quantas horas? Essa noite acho que eu dormi 6 horas. Oh, que delícia! Daí tá bom, né? Eu acho que foi em média desse. Mas acontecia de eu não dormir nada, ou Tá. dormir 1 hora, 2 horas. E agora você está conseguindo dormir 6 horas. Tem um medo de voltar a não dormir mais? Medo. Olha, tenho. Ok. Porque agora está dando certo, mas você tem medo que volte a não dormir mais? Não tá dando certo assim, mas não tá 100%, né? Quando você era Às mais vezes jovem, você dormia melhor? dormia. Ok. Mas faz muitos anos que eu tenho esse problema. E às vezes a gente nem consegue dimensionar quando é que começou, ou você consegue? Foi depois que eu trabalhei à noite. Ah, ok. O corpo ficou em um estado de alerta na hora do sono. Ele Ficou, mas essa parte já foi trabalhada, né? Tá tendo outras coisas. tá. Tem alguma emoção por trás da... Tem. Qual é a emoção? Ixi, abuso. Abuso não é emoção. O abuso é um fato. Qual é a É um fato, mas emoção? assim, criou, Qual é a criou um monte de emoção? coisa ali. Qual é Oi? Medo. Medo. Ok, É, ok. Então medo. a nossa mente fica voltando para uma situação anterior. É isso? Isso. Ok, ok. Mas já tá
bastante trabalhado, porque isso aí eu descobri faz pouco tempo, né? Uhum. Cada tempo vai vendo uma coisa, outra coisa. Que bom E, e ver a ser eu, livre. e eu acredito que agora está assim na fase final. Quer dizer, está na fase final. Amém. Então, eu vou convidar vocês todos. Cada um sabe, e os amigos colocaram aqui também, a respeito de ansiedade, medo de tomar decisões difíceis, e por vezes isso está ligado a nós termos medo da desaprovação, medo de nós não sermos mais amados. Porque se eu tomo uma decisão difícil, Verônica, eu não vou agradar a todos, e a partir daí eu posso deixar de ser amada. Então, o medo, se vocês e todos nós olharmos, ele é uma emoção primordial. Eu tenho aprendido, amigos, inclusive Cereja, que ao descascarmos as cebolas das emoções, nós temos a grande oportunidade de dizer: não mudo o passado, mas eu escolho aqui e agora como eu quero viver o momento presente. E essa mente autoobsessiva que quer nos deixar em estados de ansiedade, de medo, ela pode ser sim trabalhada. Então eu quero começar com vocês fazendo um exercício que é um exercício para a gente olhar cada um dos seus sistemas. Batendo aqui dedo mínimo, por favor, só me copia, Cereja. Isso, todo mundo. Batendo aqui, vocês estão ativando o seu órgão coração. Eu estou usando o fluxo dos meridianos dentro da energia taoísta para dizer para o coração: oi, tudo bem, querido órgão? Agora, lado da mão, eu posso bater um lado da mão com o outro lado da mão. Intestino delgado. Batendo aqui nele, inspira grande e dá um oi, uma boa noite para o seu intestino. Inspira grande, solta todo o ar. Início das sobrancelhas, bexiga. Tão importante a nossa bexiga. Inspira, solta todo o ar. Gratidão, corpo, por essa oportunidade. Clavícula. Clavícula é mais fechadinho, Cereja. É assim, ó. É que a Cereja que está na minha frente, tá? Por isso só que eu estou me referindo a ela. Pensem aqui, esse gogó nosso, tá? Por favor, Advair, espera só um pouquinho. Final da garganta, 2 dedinhos para baixo da garganta e aqui para o ladinho só um pouquinho. É chamado ponto da clavícula, mas não é lá atrás, é aqui pertinho. Esse é o ponto do rim. Tão importante os nossos filtros. Vamos dar boa noite para os nossos rins. Dedo médio, não é o indicador, é o dedo médio. Isso. Vamos dar boa noite para a nossa circulação, meridiano da circulação e do sexo. Inspira. O elemento dele é o fogo. Agora, dorso da mão, entre o dedo mínimo e o anelar, esse é o meridiano triplo aquecedor. Inspira grande, ele vai desde o pé até o topo da cabeça.
Então, nós nos demoramos um pouco mais nele. Apenas inspire profundo e solte. A outra mão, o mesmo ponto. Meridiano passa pelos dois lados do corpo, então, por favor, mesmo ponto na outra mão. Lado do olho, meridiano da vesícula. Vamos dar boa noite para a nossa vesícula, o elemento dela é a madeira. Inspira. Ah, mas eu não tenho mais vesícula. Meridiano você tem. Boa noite, vesícula querida. Agora, ponto das costelas, na direção do seu mamilo, para baixo, ponto das costelas aqui. Não, não é abaixo do... Não, é costela, na frente do corpo. Isso, bate, 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 bate. Esse é o ponto do fígado. Quanto fel, quanto amargor nós deixamos aqui para nós. Vamos liberar isso. Trazer gratidão para esse corpo que nos dá a oportunidade de viver tantas experiências e dizer, você não me destrói. Aquele que me feriu não é meu destruidor. Eu estou aqui, eu supero, com muito amor por mim mesmo. Agora aqui, polegar, batendo lateral com lateral. Ponto do pulmão. Elemento ar. É usado na Thought Field Therapy para liberar tristeza. Deixa o inteiro do polegar bater com o inteiro do polegar, não só a pontinha. Dedo inteiro com dedo inteiro. Dedo indicador, intestino grosso. Inspira e solta. Boa noite, intestino grosso. Elemento ar. Mesmo ponto na outra mão, por favor. Intestino grosso. Abaixo do olho, na direção da menina dos olhos, sem ser forte para não machucar o seu rosto. Ponto do estômago, elemento terra. Boa noite, meu estômago. Gratidão por receber os alimentos e começar a processá-los e a absorção que se faz completa no intestino, mas aqui é o receptor. Agora, 4 dedos abaixo da axila, lateral do corpo, baço. Boa noite, meu baço. Inspira e solta. Abaixo do nariz, meridiano vaso governador. Queixo. Bem na nossa covinha, meridiano vaso concepção. Todos os dias nós devemos ativar os sistemas do corpo. E vocês fizeram uma rodada unindo a Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento, acupuntura sem agulhas, a medicina tradicional chinesa, a roda da vida. Vocês acabaram de realizar a roda da vida. E talvez essa emoção que vocês trouxeram aqui, ela já deu uma mudada, porque você ativou os meridianos.
E aí aquela pequena ansiedade que nós podemos trabalhar através da respiração, de observar, eu estou aqui ou eu estou pensando no futuro ou eu estou no passado? O medo, tudo isso é pensamento e você não é seus pensamentos. Nós podemos ajustá-los, né? Pois é. Então, talvez, Lucy, haja aí um meridiano guardando uma emoção. Quando a gente ministra a formação em TFT, que é reconhecida pelo MEC, que tem o certificado internacional também, nós estudamos essas liberações e algoritmos para liberar cada uma dessas emoções que vocês trouxeram aqui hoje. E não se prenda ao que você já liberou, porque doeu e saiu, liberou. Eu vou fazer uma rodada com vocês, aqui agora, para que você se autorize a ver e ser livre. Pegar esse ladrãozinho que fica roubando de nós a paz. Combinado? E depois, quem tiver interesse em fazer a mentoria comigo, o método Indivíduo Consciente, em 5 encontros personalizados, aprofundados, me procura. E quem tiver interesse em fazer a formação, a segunda turma eu farei em setembro. A formação como terapeuta, que agrega todas as outras técnicas, mas que passa a saber cuidar muito bem de você mesmo, entre em contato comigo também, ok? Então, batendo aqui lado da mão, olha para aquilo que você quer trabalhar com respeito, porque o teu corpo tentou equilibrar o tufão que chegou. E aí, diga para você mesmo, eu quero liberar essa emoção. Eu quero soltar aqui dos meus centros elétricos, magnéticos, eletrônicos, os meus meridianos, os meus chakras, os dantiens mais profundos dentro de mim, essa emoção. Abaixo do nariz, eu vou liberar completamente, desde a origem, essa emoção. Esse pensamento que repete, repete, me traz tanta dor e sofrimento. Eu escolho. Eu vou soltar daqui a emoção. Eu fico com os fatos. Eles são reais, eles aconteceram. Mas eu me desprendo das emoções sobre os fatos. Essa é a minha escolha agora. Abaixo do lábio, inspirando grande, olhando com distância para essa ansiedade, para esse medo, para essa dor. Eu superei você. Eu escolho. Eu sou capaz de deixar ir toda essa dor. Eu agradeço ao meu corpo porque ele foi tentando dar conta de alguma forma dessa emoção. Agora eu supero. Eu deixo ir, essa é a minha escolha. Dedo médio. Eu sempre estive além dessa emoção. Porque eu funcionei. Eu produzo. Não é o indicador, é o dedo médio, tá? Eu sempre estive além dessa dor. E eu agradeço por ter continuado a minha trajetória. Mesmo ponto, outra mão, por favor. Eu sempre estive além dessa mentira de que eu não sei viver sem essa emoção.
Eu vejo, agradeço e libero. Lado do olho. Inspire e solta. E se veja. Eu estou muito além de tudo isso. Se veja no futuro, aqui e agora. O que nós começamos a reunião já é passado. Se veja no futuro funcionando, dormindo como um bebê, tranquila, deixando os pensamentos passarem. Eu estou além, eu sempre estarei além dessa emoção. Agora aquele pontinho da clavícula, eu sempre estou além disso, dessa emoção. Inspira grande e solta. Eu tenho nas minhas mãos uma prática que posso realizar a qualquer momento e dissolver esses caminhos neurais viciados em autocentramento e dor. Tem uma paradinha, sintam vocês, observem como é que está o seu corpo. Tem um sorriso lindo aqui da cereja na minha frente. Eu estimo que sintam uma diferença. E agora nesse quadrado aqui, ok? Acima do peito. Eu quero que você procure com o polegar um ponto que chama ponto do ido. Ele não é um meridiano, ele é um reservatório em glândula. E você vai saber quando achou porque ele dói. E quando você achar, você vai massagear com muito amor. Você vai soltar essa emoção daí. Apenas massageie, inspire e solte. Gratidão, corpo. Você guardou por tantos anos essa dor, esse gatilho, esse trauma inicial. Agora eu posso deixar ir. Inspira grande e solta. Pode parar de fazer. Solta, sente você. Vocês estão bem? Digam aí no chat. Tá bem, cereja? Que bom. Advair, mudou o teu estado? Bacana. Luci, muita leveza. Que legal, né? Cris, que coisa boa. É uma ferramenta poderosa. Eu sou formada em muitas terapias e me formei nelas. Que bom, cereja. Por querer ter sempre na manga algo que eu possa usar no meu interagente ou em mim quando eu vejo que a linguagem precisa ser essa ou aquela. Então, também na formação de TFT e na mentoria, eu vou trazendo com gratidão aquilo que eu percebo que funciona. Trazendo aqui apenas um exemplo. Um interagente que chegou para mim, medicação para dormir, medicação para controlar a ansiedade após Covid, ok? E sensações físicas de pré-síndrome do pânico. E ele teve uma crise. Ele saiu da casa dele e ele andou 10 quilômetros inconsciente. Inconsciente, ele andou pela estrada, o anjo devia estar ali assim, né, segurando para ninguém atropelar, e ele acordou na porta da casa do cunhado dele, 10 quilômetros longe.
E aí ele veio até a mim por indicação de um dos parentes que havia feito anos atrás terapia comigo. E eu fui usando o healer, fui usando TFT, e em dado momento o meu divino disse assim: respiração mais profunda. E existe uma respiração chamada Wim Hof. Se vocês não conhecem, eu super indico. Inclusive, antes de dormir. Cereja, eu lembro que quando nós fizemos trocas, eu cheguei a sugerir para você. É uma hiperventilação que vai ajudando o teu corpo a ficar tão oxigenado. Eu não vou fazer a prática aqui, mas eu vou mostrar para vocês, que dá para vocês acharem no YouTube. Eu tinha deixado ela até aqui para poder exemplificar. Essa daqui. E a partir desse processo, gente, ele conseguiu mudar aquele peso que ele não conseguia. Foi a forma, né? Então, basicamente... Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma sessão de respiração guiada. Agora você vai relaxar profundamente. Você deita, senta, faça o que você precisar para relaxar. Você tá pronto? Vamos nessa. Round número 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Apenas vá com o fluxo da respiração. Para dentro. Eu não vou fazer porque a gente tem um horário aqui na sala, mas você inspira e expira sem pausa e você oxigena tanto que quando ele pede para você expirar totalmente e ficar 40 segundos sem respirar, é fichinha. Você consegue. E aí vai para o round número 2. Inspira, expira, 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 inspira, expira, 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 esvazia. Não vai acelerando não, Lucy. É o mesmo ritmo. Inspira, expira, sem pausa. Inspira, expira. Eu vou colocar no grupo o link do Wim Hof para vocês fazerem. Mas faz esse processo, esvazia, fica sem respirar por 30, 40 segundos, chegamos a ficar 1 minuto e meio sem respirar e sentindo o oxigênio na ponta dos dedos. Ou seja, a gente respira curto por um mau hábito que nos leva a um estado ansioso. Quando respiramos conscientemente, e nesse caso você melhora o teu sistema autoimune, ele tem estudos gigantes e maravilhosos nesse sentido. Você depois inspira grande, segura com o pulmão cheio por 15 segundos, solta e começa de novo. É um seguro saúde. Então, as terapias, elas vêm para somar. A Thought Field Therapy, eu já trabalhei com interagentes com tumores, e a gente tira o tumor um tumor maligno, ele sempre estará na polaridade negativa. E a gente trabalha e ensina o interagente a trabalhar e deixar sempre o tumor na polaridade positiva. E aí todo o tratamento dá certo. Todo o tratamento responde melhor. Então, por isso que eu amo integrar as terapias, e foi isso que eu quis trazer para vocês hoje, queridos. Eu agradeço o tempo de vocês, eu me coloco à disposição de vocês. Eu estou no grupo Missão Terapeutas para conversar sobre a turma de setembro, que tem mais de R$4.000 só de bônus que eu recebi do nosso professor Leandro Percário, para entregar junto com a formação para vocês, que, repito, tem
a aprovação do MEC, é uma formação com aprovação do MEC e com certificado internacional, e também convido, se você quer se aprofundar em autoconhecimento, vamos fazer junto o método indivíduo consciente com encontros individuais comigo. Alguma pergunta? Encerrei aqui para poder abrir para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas. Todo mundo bem? Que bom. Então, agradeço a presença de todos, que vocês tenham uma excelente noite. Eu vou colocar... Gratidão também, Luci. Eu vou colocar a gravação à disposição da Cris, que aí vai publicar no grupo. Que bom, Advair. Gratidão pela sua presença também. Que bom que pude ser útil, pude servir. Fala, Cris. Ai, foi muito gostoso de novo, como sempre, né? Todas as vezes que a gente trabalha o TFT, traz leveza, é relaxante, a gente sai assim. O negócio é que dá vontade de ir deitar e relaxar, porque parece que vai soltando tudo e a gente vai ficando leve. É muito Com, gostoso. com certeza, né? A Rosália está me perguntando o valor da formação para os 10 primeiros inscritos e na primeira vez eu estendi um pouco mais, mas agora, até de Portugal, eu estou com inscrições já Ai, que confirmadas. coisa boa. Muito legal. Ele está 997. Ele custa 2.997 e ele está por 997. Pela Hotmart, fica por 2 anos. Você vai fazer uma prova, vai se certificar, vai poder trabalhar integrando essa técnica. E os 10 primeiros eu farei essa cortesia desse valor, tá bom? Então pode me procurar, Rosália, que vai ser uma alegria ter você também no grupo de setembro, tá E bom? vale muito a pena, porque é uma formação assim que ajuda muito em todos os sentidos, na saúde principalmente, né? Com certeza, exato. Ajuda muito. Estou à disposição, me chamem, me puxem lá no grupo do Missão Terapeutas e eu respondo e o meu número está lá também salvo. E eu espero deixar vocês em um estado de presença, né? Seja pela respiração, pelos toques e em boas mãos, porque agora a Cris vai abrir a sala dela para fazer a mentoria dela. Gratidão, querida. Gratidão você por trazer de novo um conteúdo tão rico, tão valioso, por estar aqui presente com a gente. Seja bem-vinda sempre que quiser. Beijo, queridos. Gente, gratidão e daqui a pouco, às 9 horas, nós temos o nosso terceiro encontro da Jornada da Saúde. Nos vemos daqui a pouco. Beijo!